O poder dos princípios, no ar Café com Sabedoria. Meu muito bom dia para você. Nós tivemos um probleminha na transmissão no YouTube, então nós vamos fazer aqui mesmo pelo Facebook. Bora lá, convidar mais pessoas para poder estar conosco. Muito importante o assunto de hoje, nós falarmos sobre princípios. O que rege uma sociedade, é o que rege uma instituição. Já ouviu falar sobre terra sem lei? Terra sem lei é terra sem princípios. Princípios é o mesmo que valor, é o mesmo que lei, é o mesmo que aquilo que rege. Princípios, leis, valores. Nós vamos falar hoje sobre isso e para entendermos de quem vêm esses princípios, quem criou esses princípios. Vamos lá? Bom dia, pegou sua caneta, pegou o papel aí, pegou o seu café. Vamos que vamos. Deus abençoe a sua vida. Vamos nessa? Vamos embora? Falar sobre os princípios, sobre o poder dos princípios. Primeiro nós temos que saber a fonte. De onde vem, de quem é esses princípios? E os princípios, primeira coisa para você anotar, os princípios eles são divinos. Os princípios eles são de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Deus, quando cria o mundo, Deus não tem plano B, plano C, porque Ele é soberano. Então Deus conhece todas as coisas. E para esse mundo funcionar, esse mundo precisa de princípios, de organização. Qualquer instituição, qualquer lugar, para funcionar, precisa de lei, precisa de ordem e decência. Imagine sua casa, imagine o seu lar sem ordem, sem lei, sem princípios, sem horários, sem regras. Imagine a sua empresa sem princípios, sem horários, sem regras. Imagine só uma escola, uma igreja, qualquer instituição. Imagine você, essa instituição sem lei, sem regra, sem ordem. Imagine no que isso ia dar, o que ia acontecer. Então nós precisamos entender que é necessário os princípios, é necessário valores para tudo funcionar. É necessário. Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda, Adriana. É necessário princípios, valores para que tudo possa funcionar. Então, primeira coisa é de onde vêm os princípios. Os princípios, eles são divinos. Os princípios, ele vem de Deus. Segunda coisa que nós precisamos entender é, se esses princípios eles são divinos, de onde é que nós extraímos e aprendemos sobre esses princípios? Rodrigo Brito, missionário Rodrigo Brito, seja bem-vindo. De onde é que vêm esses princípios? Vem de Deus. Como eu fico sabendo? Através da Bíblia, através da palavra de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é a bússola que nos dá direção. A Bíblia é a regra de fé dos cristãos. Mas mais do que isso, a Bíblia é o livro dos códigos, o livro das diretrizes. Em tudo que você vê na vida, em todas as esferas, família, judiciário, legislativo, executivo, empresarial, financeiro, tudo que você pensar na vida, há uma resposta na palavra de Deus. Há uma resposta na Bíblia, porque a Bíblia, ela é a fonte da sabedoria. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, primeiro, os princípios, a sua origem é Deus. A sua fonte é Deus. Como eu fico sabendo? Através da Bíblia, que é a palavra de Deus para mim. A Bíblia, ela expressa aos homens a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então eu preciso, logo então, entender que não conhecer a palavra de Deus, para mim,
é algo destruidor. Então, para nós entendermos que é através da Bíblia que nós conhecemos os princípios divinos, eu preciso entender algumas coisas que a Bíblia diz. Então vamos lá. A Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. O povo, ele sofre, ele padece por falta de conhecer a palavra de Deus. Então, logo, o que me chama a atenção é que há aqui uma linha muito fina, onde muitas pessoas, elas acham que o que mais as destrói é o diabo. Então elas espiritualizam as coisas, dizendo, o diabo, ele acabou com o meu casamento, ele acabou com minhas finanças, ele acabou com isso, ele acabou com aquilo, e delega a ele um poder que ele não tem. Porque a Bíblia nos diz, Jesus disse, todo poder foi me dado nos céus e na terra. E a Bíblia nos diz que Deus nos deu o poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Então você tem poder para destruir o diabo. Então há muitas coisas que as pessoas são destruídas, não tem a ver com o diabo, não, tem a ver com princípios quebrados. O problema é que por não conhecer alguns princípios, eu sou destruído por não conhecê-los. Então, o povo é destruído por falta de conhecimento. O povo é destruído por falta de saber, por falta de conhecer. Muito bem-vinda, Maria Aparecida, Zenate. Deus abençoe. Vocês estão conseguindo me entender? O povo sofre por não conhecer a lei de Deus. O povo sofre por não saber, por não entender. Então, logo, o maior inimigo do ser humano é a ignorância. Não conhecer os princípios traz destruição. Não saber dos princípios traz destruição. Franciele chegando, Deus abençoe. Pessoal, envie esse café com sabedoria para o máximo de pessoas que vocês conhecerem e puderem, porque hoje nós estamos falando de algo muito poderoso. Poder dos princípios. Então vamos lá. Primeiro, sua origem é Deus. A sua fonte para nós sabermos é a palavra de Deus, é a Bíblia. Através dela nós conhecemos. Porque ela diz que se eu não conheço, eu sou destruído. Agora, a Bíblia diz o que a palavra de Deus ela é e ela traz para nós. Primeiro, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz para nós vivermos uma vida santa. Santificai-vos na verdade. E aí a Bíblia diz assim, a tua palavra é a verdade. Os teus princípios é a verdade. Outra coisa, a Bíblia diz assim, ó, e conhecereis essa verdade, os princípios. E os princípios e essa verdade vos libertará. Então, o que tem aprisionado muitas pessoas é não conhecer princípios, é não conhecer a verdade. Outra coisa, a Bíblia, o livro dos princípios diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia está dizendo assim, que os princípios de Deus, a palavra de Deus me dá destino, me dá clareza, porque ela é lâmpada para os meus pés, ela clareia o meu caminho. Imagine você pegar um automóvel à noite, naquela escuridão, não acender o farol, pegar destino a qualquer cidade. O que vai acontecer? Acidente. Assim é a pessoa que anda fora dos princípios, não tem clareza, então ela é destruída também. A palavra de Deus, para nós, ela é como alimento. O dia que Satanás ele se apresenta a Jesus e fala para ele transformar as pedras em pães, Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, logo os princípios, eles são alimentos. Outra coisa, a palavra de Deus produz em nós fé. A fé vem pelo ouvir e ouvirá a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos
é que os princípios vêm de Deus e eles estão inseridos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Se eu não gosto da Bíblia, se eu não tenho aliança com a Bíblia, se eu não quero saber, então eu vou ser destruído facilmente. Deixa eu dizer algo para vocês. Há uma diferença. Há muitas pessoas que estão sendo destruídas e acham que estão sendo destruídas por causa do diabo. Olha só, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. O que é aflição? A aflição é o que eu não escolho. Acidentes, enfermidades, há muitas circunstâncias na vida que nós não escolhemos. Nós acordamos e na nossa agenda nunca reservamos um dia de tristeza, nunca reservamos um dia de dor, nunca reservamos um dia de perdas. Isso não é garantia de que não vamos ter durante o dia. Todos nós somos fadados a sofrer humilhações, perdas, todos nós somos fadados a se entristecer com palavras, todos nós somos também fadados a sofrer perdas financeiras, investimentos que dão errado, aflições. Agora há algo que não é aflição, há algo chamado consequência. E o que é consequência? Consequência é princípio quebrado, logo então vem a colheita. Uma coisa é a chamada prova que as pessoas falam: eu estou em uma prova terrível. Prova é aflição, consequência é preço. O que é preço? Consequência do ato que eu cometi. Aqui eu quero trazer clareza para você sobre o poder dos princípios. Primeiro, eu gostaria que você identificasse se a causa do seu sofrimento, o que é? Primeiro, é preço ou é prova? É uma aflição ou é uma consequência de uma decisão que eu tomei? Essas duas coisas, primeira coisa, eu preciso ter clareza disso. A segunda coisa que eu preciso ter clareza é, olha, isso aqui é muito sério. Muito sério. A Bíblia diz que 2 homens construíram uma casa, um construiu na areia, o outro construiu na rocha. A Bíblia chama um de sábio e o outro de insensato. E a Bíblia diz assim que veio a tempestade veio para todos. O dia que veio, que construiu na areia, a tempestade lambeu a casa. O que construiu na rocha, a casa permaneceu. E a Bíblia diz que a diferença, sabe qual é? A Bíblia diz que os 2 conheciam princípios. Olha que poderoso isso daqui. Os 2 conheciam os princípios, porém, um praticava a palavra e o outro apenas conhecia e não a colocava em prática. Aqui nós estamos indo para um nível hard. Aqui nós estamos indo para um nível mais profundo. Porque uma coisa é eu não conhecer os princípios e ser destruído. Outra coisa é eu saber o que tenho que fazer e não fazer. Há muitas pessoas que infelizmente estão nesse nível. Elas sabem o que tem que fazer, sabem o que pode, sabem o que não pode, conhece as consequências, conhece o sucesso do fazer, mas simplesmente não o fazem. Então já não é uma questão de ser destruído por falta de conhecimento, é ser destruído por não fazer o conhecimento que tem, não praticá-lo. Há alguns princípios, e eu vou dizer ele aqui para você, muito poderosos. Simples. Um princípio bíblico: honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Isso é um princípio bíblico. Quer viver bastante? Honre seu pai, honre sua mãe. Isso é um princípio. Princípio bíblico. O princípio bíblico da família. Esposo, chefe de casa.
você precisa amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então vamos lá. Seja bem-vinda, Cleide. Se um homem precisa amar a esposa, o que é amor para uma mulher? Atenção, diálogo, carinho, elogio. Se as mulheres, se isso é verdade, as mulheres dão um ok, dão um sinal, fala para mim se é isso mesmo. A mulher gosta de conversar. O homem não gosta de muito conversar. O homem é mais rústico, mas a mulher gosta de conversar e você tem que dar atenção. Deus está dizendo assim, olha, esse é um princípio. E sabe qual é o princípio? Você ama a esposa, sabe que nível de amor? Dando sua vida por ela. Porque se nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja, como foi que Cristo amou a igreja? Deu a sua própria vida à igreja. Então, Maurício, Deus abençoe, querido. A paz. Deus abençoe. Então, como Cristo amou a igreja? Dando sua vida. Então, o nível de amor do marido para com a esposa é dar a vida. Qual que é o princípio do homem para com a mulher? Dar amor. Da mulher para com o homem. Esposa, a Bíblia diz assim, a fonte dos princípios diz assim, esposa, honrai, respeitai os vossos maridos. Ora, pera aí, vou falar que nem João Kleber, né? Para. Presta atenção numa coisa. Por que a Bíblia não diz para a esposa amar o marido? Ela fala, olha, respeite o marido. Por que o livro dos princípios, ele não fala assim, esposa, ame seu marido. Esposo, ame sua esposa. Por que a Bíblia não diz isso? Mas quando chega para a mulher, ela fala, mulher, respeite seu marido. É porque quem criou o homem foi Deus. E ele sabe que para o homem, o amor tem outro significado que tem para a mulher. Para o homem, amor tem uma palavra chamada respeito, honra. Não adianta palavra bonita, não adianta ouvir, não adianta carinho, não adianta nada disso se não tiver respeito. Se não tiver respeito, para o homem não funciona. Se não tiver honra para o homem, não adianta coraçãozinho, não adianta nada disso. Se não honrar o homem, se o homem não se sentir respeitado, se ele não se sentir o sacerdote da sua casa, se a esposa não honrar ele, e ela querer ser a chefe, a líder, então esse homem nunca vai se sentir amado, nunca vai se sentir honrado. Agora, sabe o que me chama a atenção, gente? Eu vou falar aqui para vocês. O que me chama a atenção é que o homem não ama essa esposa, porque a mulher, ela é pega pelos ouvidos. Então, ela precisa de um elogio sempre, ela precisa de um carinho sempre. Ela precisa se sentir amada, mas ele é chucro. Ele não valoriza, ele não elogia uma comida sequer. Para ele, é tudo mais que obrigação. Essa casa organizada é mais que obrigação, cuidar desses meninos é mais que obrigação, cuidar dessa casa, isso é mais que obrigação, essa comida está gostosa é mais que obrigação. Ele não elogia a beleza feminina dela, ele não elogia nada, mas há um espírito de crítica terrível, e critica, e nada tá bom, nada tá bom, e nada tá bom, e nada tá bom. E aí, que é outro princípio, se a Bíblia diz para o filho honrar o pai e a mãe, a Bíblia diz para o pai não provocar a ira dos filhos. Então ele critica os filhos, ele ignora. A esposa, ela não honra o marido. Ela tem um espírito independente. Ela não dá satisfação de nada, ela faz, ela desfaz, ela quer mandar, ela passa por cima da autoridade. O pai fala, filho, não pode, e a mãe vai lá e fala assim, pode sim, filho, pô, vai lá, mamãe tá aqui. E aí vai virando um caos. O filho não respeita o pai, não honra. Aí sabe o que acontece?
A Bíblia diz para corrigir o filho com vara, para tirar dele o que? A astúcia. O pai não dá limite para o filho na infância. Tadinho, meu nenenzinho, não posso corrigir, tadinho, meu filho vai ter tudo que eu nunca tive. E aí sabe o que vai acontecendo? Vai criança mimada, não respeita pai, não respeita mãe, não vai respeitar ninguém na vida, porque o pai não cumpriu um princípio de dar limite para a criança. Ensina o menino no caminho que deve andar. Então a Bíblia logo deu o princípio, ensina, mas não ensinou. Ensinou tudo, mas não ensinou os princípios. Não ensinou a palavra de Deus. Aí sabe o que é engraçado? A casa caiu. A família destruída. Aí a família destruída, aí sabe o que acontece? Eu vou logo olhar para o diabo, vou logo olhar para o inferno e vou falar assim: o diabo destruiu minha casa. O diabo destruiu minha família. Não fui eu que quebrei princípios. Foi a mulher que não honrou o marido, não respeitou. Foi o homem que chegou com uma agressão verbal, desonrando, destratando, chulo, às vezes agredindo fisicamente. Falta de respeito, palavras chulas, palavrão, conflitos. É o pai que instiga a ira do filho, é o filho que desonra o pai. É uma família que não cumpre princípios, então, depois que deu tudo errado, quer fazer uma campanha de 7 dias para Deus restaurar a família. Aí tá de brincadeira. Não, pastor, o senhor ora por mim, porque o diabo está furioso com a minha família. Ele quer destruir minha família, minha casa. O diabo quer destruir minha casa. Oxe, o diabo não tem poder de decidir, é você que tem poder de decidir. É você que tem poder de fazer. É você que ama, é você que respeita, é você que perdoa, é você que abraça, é você que dá carinho. É você que faz isso, não é Deus que faz isso por você. Então, quando se quebra princípios, não adianta depois dizer assim: é o diabo que está destruindo minha família. Não, são princípios que estão sendo quebrados. Depois não adianta querer fazer uma campanha de 7 dias na igreja. Não adianta querer fazer uma campanha no monte. Não adianta querer jejuar para Deus restaurar. Não. A palavra de Deus, por si só, ela é poderosa. Eu preciso cumprir princípios. Nailde, minha tia abençoada, querida, Deus abençoe, tia. Que alegria. É um prazer. Falar para vocês que é um prazer ter minha tia aqui, porque minha tia passou um momento tão complicado com o Covid. Deus deu vitória para ela. Um beijo, tia. Que prazer, que alegria ter senhora. Então são princípios. Os princípios, quando quebrados, eles dão legalidade. Deixa eu dizer algo poderoso aqui para você. Poderoso. Se você puder digitar, os princípios te protegem. Os princípios te protegem. Os princípios te protegem. Gente, eu queria falar isso aqui para 1 milhão de pessoas. Os princípios te protegem. Por que os princípios te protegem? Olha só o que eu vou dizer aqui para você. Olha como que eu vou dizer para você que é poderosíssimo. Olha só, os princípios te protegem. Imagine você, um prédio de 30 andares. Imagine uma criança lá. Uma criança, 2 anos de idade, 1 ano e meio de idade, andando, sem saber nada. Fala para mim, lá em cima, no último, lá em cima, não tem parede alguma. Essa criança está correndo risco? Então logo, as paredes protegem. Se ela está lá em cima do prédio, lá em cima,
no terraço, sem parede, sem nada, o que vai acontecer? As paredes protegem, os limites protegem, a lei protege, os princípios protegem. Agora deixa eu te dizer um código muito poderoso aqui. O problema é que o diabo, ele cria uma narrativa de que a lei é ruim, de que os princípios são ruins. Então, olha aqui, deixa eu te dizer algo fantástico, fantástico. Olha que poderoso que eu vou dizer para você. Quando você vê alguém em alta velocidade, você vê o outro dizer assim, vai mais devagar, porque aí na frente tem uma blitz. Ele não está dizendo vai devagar porque você pode bater o carro. Ele está dizendo vai devagar porque tem polícia aí na frente. Ele está dizendo aí, a polícia está aí, é um estraga prazer. Vai devagar aí, senão você vai ser multado. Então ele vai devagar, não é para proteger porque o filho dele está no carro, a família dele está no carro. Ele vai devagar porque ele não quer ser multado, porque ele acha que a lei está ali aprisionando ele. Está conseguindo me entender? Põe o cinto de segurança porque logo ali tem uma blitz. Põe a cadeirinha para a criança, porque tá multando, viu? A pessoa, ela tem uma narrativa de como se a lei estivesse privando ele de ser feliz. Já percebeu isso? Você já percebeu isso? Mas os princípios é para organizar. Para que tem aquele semáforo? É para organizar. Para mostrar assim, olha, pode passar, olha, não pode passar. Olha, atenção. Os princípios de Deus são assim. Os princípios de Deus delimitam, colocam limite nas esferas. É por isso que a lei, para que haja ordem, para que haja decência. É por isso que toda empresa tem um horário de entrar, tem um contrato assinado. São o quê? São termos que têm que ser cumpridos. É por isso que a lei, agora fala para mim, se nessa vida você descumpre a lei, o que acontece? Você é penalizado, você é multado. Quando você descumpre a lei, você sofre sequelas. Agora não tem como eu infringir a lei de Deus e sair impune. Não tem como sonegar imposto, infringir a lei de Deus e sair impune. São princípios. Honrar autoridades, honrar patrão, servir o seu Senhor, honrar líderes. São princípios de generosidade, de lei da semeadura, de tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher.